pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de videoaula. Hoje eu vou falar sobre ambiente de trabalho. Qual é o melhor ambiente do trabalho, se é que podemos considerar simplesmente assim, esse é melhor, ou aquele é melhor, esse faz isso, aquele tem isso. Ou seja, como que a gente pode escolher um ambiente de trabalho, entender os pontos positivos, quais são os pontos negativos de cada ambiente de trabalho, como que a gente pode entender o quanto o ambiente de trabalho tem a ver com a nossa qualidade de vida, com o nosso bem-estar, com a nossa motivação, engajamento, com o modo da gente trabalhar, com o modo da gente produzir, com o nosso humor, com nossas emoções, com nossos sentimentos. Então eu quero trazer hoje nessa videoaula um pouco dessa projeção e entender como que nós somos, como que nós somos quem somos a partir do ambiente no qual estamos. Por isso eu escolhi aqui escritório, coworking, teletrabalho e home office. Vamos discutir esses quatro. Mas pessoal, para entender ambiente de trabalho, eu não posso simplesmente aqui falar somente do que cada ambiente de trabalho tem de bom ou não tem de bom. Cada um tem de ruim ou não tem de ruim. O que eu quero dizer com isso? Ambiente de trabalho, ele para nós como ser humano, ele é como qualquer outro ambiente. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a relação ser humano, relação eu e o ambiente, ela é intrínseca ao ser humano e é preciso a gente entender o quanto nós somos o que somos por causa do ambiente no qual estamos. Então, eu quero trazer aqui, como isso é uma videoaula, eu quero fazer uma projeção, uma perspectiva de você entender a sua relação com o ambiente. E depois de entender a relação com o ambiente, aí sim, com esse conhecimento, com esse saber, a gente discutir um pouco sobre o ambiente de trabalho. E aí vamos falar do escritório, do home office, do teletrabalho, do cowork, o que cada um agrega de valor a mais que o outro e o que cada um agrega de fatores negativos que podem prejudicar a nossa forma como ser, como alcançar a excelência no trabalho. Por isso eu fiz aqui um resumo do que nós vamos conversar hoje. Claro que eu não tenho como entrar profundamente dentro de cada campo, eu vou trazer uma visão geral, senão não seria uma videoaula, seria um treinamento, e aí precisaríamos de alguns dias para discutir ponto a ponto disso, mas eu espero que isso aqui já seja o suficiente para você refletir o quanto o ambiente interfere nos nossos pensamentos, na nossa visão de vida, na nossa expectativa, em como a gente analisa, pensa, reflete, como a gente atribui valor a nós, como a gente atribui valor à vida. Beleza? Então nós vamos falar um pouquinho da construção da realidade, as subrrotinas mentais, facilitadores, condicionamento, reforços mentais, modelos mentais, necessidades humanas, motivação, ambiente de trabalho na prática, que é quando eu vou discutir aqui os modelos, e depois a melhor e o pior de cada ambiente. Vou tentar, se der tempo, dentro dessa uma hora, falar um pouquinho aqui de burnout, bore-out e também burnout, que eu não coloquei aqui, mas eu vou também citar um pouquinho. E por fim, até falar um pouco do papel do coaching. Vamos ver se dá tempo tudo isso em uma hora, mas eu tenho certeza que se respirar fundo aqui e prestar atenção, eu acho que a gente consegue trabalhar tudo isso. Antes de tudo, de começar, claro, eu quero agradecer a todos que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir esse vídeo. Por favor, se gostar, deixa seu like, faça seus comentários, compartilhe, se inscreva no canal. Toda sexta-feira terá uma videoaula. Todos os dias eu estou aí publicando alguns vídeos sobre comportamento humano, para a gente entender um pouco mais sobre nós, sempre considerando que o que eu falo, o que eu trago para vocês, são reflexões, são pensamentos, é ciência, e dentro daquilo que eu estudo, para poder fazer vocês
fazer cada um de nós refletir um pouco mais sobre a vida. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Opa! Bom, vamos aqui entender que como nós percebemos o mundo. Da onde vem isso, né? Como é que eu sei que eu estou presente aqui? Como que eu estou criando meus pensamentos? Como que eu estou prestando atenção no que eu estou assistindo, no que eu estou vendo, no que eu estou falando? Como que eu faço essa atribuição do meu eu com o mundo? Como eu construo essa realidade? E tudo isso começa pelos sentidos, pelas sensações. Tudo isso começa com as informações que chegam até nós. E não com aquilo que nós... O que eu quero dizer é o seguinte. Não é o mundo que muda nossa vida. É como nós interpretamos o mundo. E a informação, ela chega até nós pelos sentidos. E essa informação, ela é interpretada pela mente. E nós criamos a realidade. E eu sempre digo que nós temos não 5 sentidos. Não é só olfativo, degustativo, visual, sensitivo. Não, nós temos ainda a digestão, pressão sanguínea. Nós temos aí, por exemplo, o açúcar no sangue. Nós temos aí a pressão arterial. Nós temos aí o batimento cardíaco, que tem muito a ver com a emoção. A velocidade do batimento, a forma que o seu coração bate, a frequência que ele bate. Isso também move nossas emoções. A gente tem aí a digestão, a gente tem o calor, a gente tem a temperatura, tem a altura, tem a pressão atmosférica. Então, ou seja, você tem aí um conjunto de sensores no corpo que nesse momento estão recebendo informações e essas informações elas vão para o cérebro e é o cérebro que vai construir uma relação de sentido para tudo que está acontecendo agora. Então, tudo começa pelo sentido, ou seja, o ambiente que nós estamos, por exemplo, o ambiente que você está agora, que eu estou agora, ele está mandando informação para nós, para os nossos sentidos, e nossos sentidos vai interpretar essas informações e dar atenção àquilo que efetivamente é importante para esse momento. Bom, até aqui... Então, estamos lá, estamos sentindo e esses sentidos vão chegar ao cérebro. De uma maneira simplória, de uma maneira resumida, há uma região do cérebro que ela serve como um filtro. Ela faz a filtragem de informações que estão chegando agora para a gente construir uma realidade e um sentimento. Ou seja, dar um conteúdo, criar uma imagem para que a gente construa uma lógica, um processo de lucidez, de realidade com essa informação. Essa região é região límbica e nela tem 2 azeitoninhas, no qual são chamadas de amígdalas. Parece mais umas castanhinhas ou uma azeitona, são 2 de cada lado. Lembrando que não é amígdala aqui é tonsilas o nome certo. A amígdala é no cérebro. Ela faz parte da região límbica, tá? Tá dentro de uma área ali da ínsula. E dentro dessa área tem essas 2 azeitoninhas que as informações chegam até ela por diversos caminhos neurais, sinápticos, e essas informações passam por ela para quê? A amígdala ela tem um papel fundamental. Ela vai fazer a primeira percepção com a vida. Então, quando a informação chega nela, essa informação vai ser levada para algumas memórias, que são as memórias instintivas, aquela que ela é implícita e intrínseca em todo ser humano, e também vai levar às memórias episódicas, de fatos que aconteceram na nossa vida. Então, por exemplo, se você estiver num ambiente e aparece uma cobra, automaticamente você vai reagir com essa cobra. Essa reação, ela é amigdalar, ela é uma reação emocional
Por quê? Porque no conjunto normal dos seres humanos, cobra representa perigo. Entra um leão numa sala, leão representa perigo. Então, automaticamente, o seu corpo emocionalmente, ele vai reagir com o mundo dentro de três perspectivas. Ou ele vai lutar, ou ele vai fugir, ou ele vai paralisar, ficar estático. São três reações emocionais comumente quando nós estamos em frente àquilo que a gente entende como alerta. Se essa informação chegou, falou, não, aqui está tudo normal, não tem nada aqui que represente perigo, ela vai lá nas memórias episódicas buscar sinalizar ali que existem informações, se aquela informação tem algo de relevante, de importância e se tem parte de um processo de algo que a gente já conhece ou é possível identificar. E é daí que começa uma construção inconsciente até chegar à consciência. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Bom, da emoção, ela vai partir justamente nessa perspectiva de construção até chegar ao sentimento, até chegar a uma parte executiva do cérebro que vai tratar essas informações e dar a ela um contexto de sentimento, um contexto que relacione a maneira de como nós vamos sentir aquela informação. E é esse sentir que vai nos dar a maneira de interpretar e ter a conscientização da realidade no qual nós estamos presentes. Então, são as sensações que vão se transformar em emoções, que vão, a partir daí, passar por uma série de circuitinhos neurais, que eu vou explicar aqui para frente, de memórias, até chegar a uma parte executiva do cérebro, onde essas informações elas vão se juntando, tornando-se complexas com aquilo que nós já experimentamos na vida, com o que está acontecendo nesse momento, e aí vai se haver uma interpretação, nessa interpretação um sentimento, e nós vamos sentir o que está acontecendo. Nós só sentimos quando nós estamos conscientes. Só existe sentimento na consciência, ou seja, é uma interpretação que nós estamos dando no momento que nós estamos presentes. Ok? Bom, do sentimento para a conscientização, da vida para o estado presente. Ou seja, esse processo é justamente esse sentimento que vai fazer essa relação. Se você está sentindo prazer, se você está se sentindo bem, se você está se sentindo alegre, se você está se sentindo entusiasmado, se você está com potência de agir, com potência de ficar aqui ouvindo e aprendendo, se você está sentindo triste, se você está se sentindo agonizado, ou seja, a relação da vida com experiências passadas, com o momento presente, elas estão se concatenando e essa informação vai construindo as reflexões, pensamentos, uma estrutura lógica de como interpretar a vida. Então, em resumo, isso que eu falei, quais são os passos nossos para transformar isso? Então, voltando aqui, o fundamento de tudo. Tudo começa no ambiente que nós estamos presentes, certo? Então, a gente tem aqui o estímulo sensorial, que é do ambiente interno e externo, ou seja, a gente pode estar num ambiente extremamente agradável e ter comido uma rabada que nos deu uma diarreia. Ou seja, por mais feliz que o ambiente possa representar, você não vai se sentir bem porque você está com dor de barriga. Então, é uma condição sensorial que é a parte sensorial e soma sensorial, ou seja, a parte que a gente consegue se relacionar com o mundo diretamente, e a parte interna nossa, que também está atribuindo sensações ao nosso corpo. Chegando a essas informações, há uma integração desse conjunto de informações vindo dos nossos sentidos. Essa integração, ela passa aqui por um primeiro filtrozinho. Nós não conseguimos analisar todas as informações que estão chegando a nós. Nós não conseguimos. Nosso cérebro ele só consegue criar consciência de informação por informação.
A gente pode estar num ambiente com bilhões de estímulos sensoriais, mas nós só vamos dar atenção a uma informação. Eu sei que você vai virar para mim e falar assim, não, eu consigo estudar, consigo ver TV, eu consigo ouvir música, eu consigo responder o WhatsApp tudo ao mesmo tempo. Não. Nós temos uma impressão que nós estamos fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas toda vez que você tira o foco para um outro conjunto de sensações, você deixa de observar esse e passa a observar esse. E deixa de observar esse e passa a observar esse. E passa a observar esse. O problema disso é que essas informações elas vão chegando também fragmentadas para nós. Quanto mais a gente dispersar com a informação à nossa volta, menos foco e menos conscientização a gente vai ser capaz de atribuir aquelas sensações. Ou seja, se você estudar ouvindo música, uma hora seu cérebro vai estar lendo, outra hora ele vai estar ouvindo a música. Ele não faz os dois ao mesmo tempo. É que a velocidade de ele fazer isso, a gente gera uma interpretação de que é possível, mas não é. O problema é que você fragmenta uma informação aqui e uma informação vai para outra parte do cérebro. Até ela reconectar essas sinapses para você voltar a ter atenção do que você estava estudando, você perdeu um monte de informações que você achou que estava lendo, mas se você se perguntar o que foi mesmo que eu li, você não vai lembrar. Porque ela se perdeu. Você pode estar ali olhando, de repente vem uma música que você gosta e você está ali olhando. Só que se eu terminou a música, se você parar e falar assim, peraí, deixa eu ver o que eu aprendi. Você pode voltar no texto que você não vai conseguir lembrar do que você viu, do que você estava olhando. Porque o seu cérebro, ele atribuiu a atenção a outra coisa. E nosso cérebro ele só faz isso foco por foco. Ele, apesar de parecermos ser multifocais, as respostas, quanto mais multifocal, quanto mais multifuncional nós somos, menos a gente está prestando atenção e mais automático a gente está respondendo. Eu vou explicar isso daqui a pouco sobre o que é inconsciente e vocês vão entender bem isso. Mas vamos lá. Chegou os estímulos sensoriais externos e internos. Ele faz uma integração disso nessa área límbica e ali vai se perceber o que é importante e o que não é importante. Bom, a primeira pergunta que o cérebro vai fazer é: estou correndo perigo ou não estou correndo perigo? Bom, não estou correndo perigo. Beleza, vamos para frente. E eles vão lá na memória, ele vai buscar lá uma memória que chama memória de curto prazo. Essa memória de curto prazo é justamente essa memória que vai falar assim, cara, isso aqui importa? Não, isso aqui importa não, isso aqui importa não, isso aqui importa não, isso aqui importa não. O que tá acontecendo? Ah, vamos lá na memória de trabalho ver o que está acontecendo aqui, ó. A gente está, nesse momento, prestando atenção nisso. Então, a memória de trabalho volta, ó. Tudo que não tem a ver com esse assunto, ou com esse arquivinho, ou com essa estrutura de pensamento, ou com essa estrutura de informação, descarta. E ele não vai dar atenção a isso. Separando o que importa para nós, ele vai lá nas memórias episódicas, que são as memórias de experiências que nós já vivemos, e vai relacionar o que está acontecendo com experiências passadas. Ou seja, nós estamos construindo nosso estado presente, sentindo esse momento a partir de interpretação de experiências que a gente já viveu, de coisas que a gente já conhece. O cérebro, ele não cria nada do nada. Se eu pedir para você agora pensar numa cor que você nunca viu, você vai ver que ele não consegue fazer isso sem relacionar a algo. Se eu pedir para você pensar em um objeto e que você nunca viu, você pode perceber que não sei se você vai ser capaz. Será? Não é. Por quê? Desculpa, pessoal, eu tô gripado. Eu tive Covid, então eu tô ainda um pouco fanho e ainda um pouco com sintomas de gripe. Mas você não consegue tirar do nada. Você sempre vai relacionar a algo, porque a gente não constrói nada do nada. É tanto que uma criança, quando nasce, os primeiros meses, ela não vê o mundo.
ela vê fragmentos do mundo, e conforme as memórias, porque ela nasce ela não nasce com 100% dos neurônios. Na verdade, o nosso cérebro ele se torna completo quando a gente atinge a adolescência. A diferença da criança para o adolescente é justamente essa composição da completude do cérebro em níveis neurais. E o que diferencia criança para adulto é quando tem ali a teoria da mente. O que é a teoria da mente? É quando a criança percebe que a outra pessoa pensa diferente dela, que a outra pessoa ela não pensa o que você pensa. É quando ele consegue distinguir as diferenças. E a diferença, e mesmo assim, o cérebro não para de mudar. A adolescência é talvez o momento em que o cérebro é mais representativo para o cérebro, porque ele vai pegar tudo aquilo que forma a estrutura mental qualitativa, ou seja, aquela essência do eu, aquilo que vai formando a persona, a personalidade, o modo de observar o mundo, é como trabalhar as emoções, todos os atributos que foi dado numa conjuntura familiar, a adolescência vai pôr aquilo em prática. Então é um processo de completo de transformação para chegar à fase adulta. Ou seja, é a hora de experimentar a vida. E a adolescência é a representação disso. Então ele começa a adolescência entendendo, peraí, o outro pensa diferente do que eu penso. Então o outro é outro ser humano, eu sou outro ser humano, o outro é outro ser humano, e assim ele vai entendendo que o mundo é feito de diferentes modos de pensar, de ser. E a fase adulta é quando a parte do córtex pré-frontal ela se forma como um todo, que é quando a gente aprende e consegue ser plenamente empático com o outro ser humano. Ou seja, a plenitude do ser ela vem da empatia. É quando o adolescente entende que o outro sente dor e por ele sentir dor eu também sinto dor. E isso só se dá na fase adulta. Isso não quer dizer que o cérebro para por aí. O cérebro sempre está em construção. Eu vou dar um parênteses aqui, daqui a pouco eu volto para esses slides, é importante isso. Eu sempre chamo de sinapses qualitativas e quantitativas. As qualitativas são dadas nesses 10 primeiros, 11 primeiros anos da vida, que é quando você forma esse modelo mental de quem você é como todo, do seu eu, de como você vai ver a vida, do que você tem mais aptidão, do que você mais gosta, da maneira de como você vai tratar suas emoções, se você vai ser mais nervoso, vai ser mais sistemático, vai ser mais... É o perfil do seu eu, é o modo como você vai lidar os conhecimentos da sua vida. É aquilo que tem a ver com a essência do próprio eu. É ali que está as virtudes, é ali que está a moral, é ali que está os princípios, é ali que está a conjuntura da sua personalidade, enfim. E isso são atributos que vêm genético, como vem de uma estrutura familiar, de como as pessoas que criaram você tratam e como você vê esse mundo que você está vivendo. Se você está sendo amado, admirado, reconhecido, respeitado, desafiado, enfim, tudo isso vai formando essa estrutura que eu chamo de neurônios qualitativos. Quando você entra na fase de adolescente, você começa a construir os neurônios quantitativos, que são você aumentar essa cadeia sináptica e fazendo as relações desses neurônios com a vida, que é quando você realmente vai colocando em prática quem você é. E a adolescência é justamente o momento de você experimentar a vida. Por isso que a adolescência tem a ver com rebeldia, tem a ver com teimosia, tem a ver com achar que tem certezas, que tem verdades. É por isso que a adolescência tem ali o que eles falam, você nunca teve filho, porque o dia que você tiver um adolescente em casa, você vai saber o que é ser pai, o que é ser mãe. E realmente é um processo ali de transformação hormonal, de transformação sináptica, de transformação de neurotransmissores. É um complexo, é uma panela de pressão onde está tudo se movimentando, se movendo. E entra a fase adulta, é quando essa estrutura quantitativa ela começa a estabelecer
aquilo que realmente faz sentido com o modo da pessoa ser, o que importa, o que ela gosta. Aí começa a entender o que efetivamente é amor, o que efetivamente é respeito, o que efetivamente é a outra pessoa, o que é sua integridade. Começa a vir aí os seus princípios, os seus valores, as suas virtudes, o seu moral, o seu senso ético de se relacionar com outros. Isso vem com a fase adulta. Entretanto, pesquisas hoje mostram que essa estrutura qualitativa, ela ser a base do cérebro, é possível hoje mudarmos ou aprimorarmos, vamos dizer assim, a nossa forma de observar o mundo e a nossa própria personalidade, a nossa essência. Então, hoje tem estudos que mostram que, dependendo de como é a fase adulta, de quais experiências essa pessoa se permitiu, de como ela vê a vida, de como ela está sendo instruída com as experiências da vida, é possível isso, com o tempo, amadurecer o modo de ser, o modo humano. Tem um pensamento, tem uma linha de pensamento, eu não vou lembrar o autor, que ele fala que o homem, no caso do homem, ele só se torna adulto mesmo depois dos 40 anos. E isso tem uma certa relação, justamente porque o cérebro, ele precisa ali trabalhar muitas condições de experiência e tem determinados conjuntos de experiência que efetivamente faz ele despertar e falar assim, peraí, cara, a vida não é bem assim, a vida não é feita de certezas, a vida não é feita de fatos, a vida é experiência, 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 e isso tem uma relação justamente com esse modo de ser. Bom, agora voltando para cá, por que eu estou contando isso? Porque todas essas experiências estão na memória episódica. Então a gente sente, a gente integra as informações, passa para a memória de curto prazo para eliminar aquilo que não tem a ver com o momento, com esta tensão, e vai buscar uma referência nas nossas experiências de vida. Quanto mais experiências de vida, melhor será a interpretação do que eu estou construindo de pensamento e da realidade do mundo. Então eu venho, memória do curto prazo, vê as memórias episódicas, nossas experiências, volta para a memória de trabalho. O que é memória de trabalho? A memória de trabalho é o que vai ligar ao córtex pré-frontal, que vai mostrar, que vai formatar e dar significado, construir uma imagem do que está acontecendo agora. Então tudo que eu estou interpretando agora é justamente esse processo complexo que começa com os sentidos, passa pela memória a curto prazo, vai nas memórias episódicas, volta para aquilo que é importante nesse momento, na relação temporal do tempo, e vai formar os nossos pensamentos e as nossas sensações, os nossos sentimentos. É aí que se constrói, que vem o comportamento humano. O comportamento humano é justamente a resposta de tudo isso. Então nós nos comportamos a partir de como interpretamos os estímulos que nós estamos recebendo agora. Por isso que o ambiente onde estamos tem fator fundamental para nossos pensamentos. Quer uma prova disso? Vamos pegar aqui, imagina que você entra num ônibus, que você está em São Paulo e vai de ônibus até o Rio de Janeiro. E você está no ônibus focado. Eu só vou pensar na minha namorada, ou na minha esposa, ou no meu marido, ou no meu namorado, ou no marido, só vou pensar nele. Vou fechar o olho, só pensar. Você vai ver que conforme o movimento, conforme você vai sentindo sensações, você começa a pensar coisas que não tem nada a ver com o que você estava determinado a pensar. Você vai ver que você simplesmente subtrai pensamentos do nada. Surge coisas que vêm lá da infância, coisas que você lembra de passagens que não tem nada a ver. Daqui a pouco você está pensando na sua namorada, aí você começa a pensar no carro, aí do carro no trabalho, aí no trabalho na cerveja que você está com vontade de tomar, e da cerveja você passa, putz, academia, e você pode ver que você não consegue. Por quê? Porque os estímulos, ele também vai, mesmo que a gente queira se concentrar em algo, a gente está determinado a algo, tem estímulos que
superam e que seu inconsciente fala, cara, isso aqui eu acho que é importante, isso aqui eu acho que é importante, isso aqui eu acho que é importante. E ele vai gerando essas lembranças. Então, por mais que nós queremos pensar somente alguma coisa, os próprios estímulos, a própria interpretação dessa memória do trabalho, ela de vez em quando vai buscar outras informações, porque você vai lá imagina, você vai lá numa caixa cheia de informação. Aí você fala, pô, para eu construir esse momento agora, o que eu preciso? Eu preciso dessa. Tem mais alguma aí que parece? Tem essa aqui. Aí você junta isso aqui, mas de repente tem uma que não tem nada a ver, mas ela parece com a informação agora e vem junto, e isso desvirtua você para um outro pensamento que acaba não tendo nada a ver com o que você estava querendo se concentrar. Então, as sensações do ambiente, ela faz isso com a gente. Beleza? Então aqui só para você entender, você está andando aqui, no fundo tem a montanha, tem uma árvore, mas você está prestando atenção no seu livro. Então aqui nós estamos de frente 3 memórias fundamentais. A episódica, que é o que faz você estar concentrado no livro, o livro está fazendo atenção e você não está prestando atenção em outras coisas, porque você já conhece o caminho, você já conhece a rota, você já viu aquela montanha, você sabe que tem uma árvore na frente, ou seja, você já passou por esse caminho e por isso você está conseguindo ler o livro. Tem a semântica, que é a memória que vai dar a construção da percepção, ou seja, da imagem do que você está lendo, vai dar significado. Por exemplo, eu sei que isso aqui é um celular, só que eu sei o celular pela experiência de conhecer o celular, e eu dou o nome de celular e sei a função dele por causa das memórias semânticas. Ou seja, eu vou interligar algo com algo para dar um sentido completo daquilo. Eu sei o que é gato porque eu vi o gato, eu conheço um gato. Então, são memórias diferentes, mas são elas que constroem essa linguagem interpretativa que nos forma a imagem do que a gente faz para reconhecer algo. E tem essa memória implícita, que é aquela memória automática, que a gente vai falar um pouquinho à frente, que é a memória que você está no automático. Você sabe que se você andar, que se você passar por esse caminho, você já sabe onde estão as pedras, você sabe a maneira de andar, ou seja, você já está no automático, então você consegue ler ali. É claro que você não vai ter aqui a atenção plena da leitura, mas enfim, você consegue ter ali momentos de leitura e fazer essa caminhada. É o mesmo que dirigir um carro. Você não precisa ficar lembrando das marchas, a posição delas, se tem que pisar na embreagem, se não tem, porque, pessoal, embreagem, para quem só anda de carro automático, são aqueles carros que têm câmbio manuais. Eu te falo porque eu tenho uma amiga que nunca dirigiu um carro com câmbio manual. Enfim, lembranças que vêm, viu? Então, são esse conjunto que você está formatando a realidade sua. E aqui eu deixo uma observação muito interessante que eu acho que também vale lembrar. Vale aqui dar atenção para a gente entender o poder do ambiente. Existem situações na nossa vida, de experiências, que a gente não... O ser humano ele não grava um filme da sua história. Ele grava fragmentos de informações e nesses fragmentos existe lá informações que têm a ver com a parte emocional e com a parte do sentimento, das sensações, do sentir. E é isso que ele grava. Então, se você foi lá para os Alpes Suíços, ficou um mês passeando pela Suíça, foi para a França, foi para a Inglaterra, foi para a Espanha e voltou, sentamos para conversar e eu perguntei, aí, como é que foi a viagem? Você vai me falar essa viagem inteira em 1h30, em 1 hora. Por quê? Porque você não lembra de tudo. Você vai lembrar aquilo que foi importante, que trouxe sensações agradáveis e o que trouxe sensações desagradáveis. Você não lembra de tudo. E assim é a vida. Então, muito das imagens, de certas lembranças que a gente tem, principalmente aquelas que foram muito fortes, que transformaram em traumas ou que trouxe uma emoção muito forte, mas está lá no passado, a gente talvez não consiga construir a imagem daquilo, mas a gente ainda tem a sensação dela, tem a emoção dela. E essas memórias que estão no nosso passado, elas podem se relacionar com diversas outras informações da nossa vida e construindo diversas crenças limitantes que faz a gente gostar ou não gostar de coisas que a gente nem sabe por quê, nem experimentou,
nem sabe de onde vem. Às vezes a gente tem raiva de pessoas que a gente nem conhece. A gente tem viés, constrói inúmeros viés da vida que a gente nem sabe por quê. E a gente nem sabe de onde que vem, mas justamente porque a imagem ela pode se apagar. Mas as sensações, os sentimentos permanecem. E às vezes a gente relaciona isso com nada a ver. Por exemplo, existe uma área do cérebro que ela é especialista em imagens de rosto. E às vezes a gente se dá com algumas pessoas que a gente nunca conversou, nunca viu, não sabe a história, não sabe onde veio, não sabe a origem, não sabe quem é, não tem a menor noção de nada e a gente não gosta. Peraí que isso aqui é legal, deixa eu voltar. A gente não gosta dessa pessoa sem saber por quê. E isso tem a ver, gente, às vezes essa pessoa representa um professor ou um coleguinha que fez bullying com a gente, ou aquele tio insuportável, ou amiguinho do papai ou da mamãe que nos repreendeu, nos fez passar vergonha, ou bateu na gente, ou alguém que nos atropelou de bicicleta, ou alguma violência que a gente sofreu. A gente não sabe, não consegue formar a imagem completa, mas a sensação e o sentimento ele está presente. E isso é muito difícil de se apagar. Tá ok? Pessoal, agora eu vou passar um videozinho só para vocês entenderem que a gente não tira nada do nada. Esse videozinho tá na internet, eu tive a liberdade de pegar lá, mas essa empresa que faz esses estudos, eles têm de vários tipos, sobre psicologia social. Então aparece aí quem são as pessoas responsáveis por esse vídeo, mas presta atenção como a gente não tira nada do nada. O responsável chama RSI, tá? Cos'è? È un telefono. È un telefono di una volta. È un telefono? È un telefono che hai già visto? No, io guardo un po' di film vecchi e c'è sempre questo telefono dappertutto. Ho visto una replica che vendevano, però alla fine aveva un cervello come tipo l'iPhone 6. No, è complicato. Molto complicato. Metto il dito sul cerchio del numero e giro fino all'ultimo. Devi andare nello 0 e poi vai fino in fondo. Capito? Bello. Però prima Sì? devi fare un'altra cosa. Accenderlo. Lo attacco alla presa. Non lo so. Alzare la cornetta. Alzare quale cornetta? Ah! Ok. Che cornetta? La cornetta. Dov'è la cornetta? Quella. Questa? Come ti sembra da usare? A me piace. È molto difficile. È difficilissimo. Per casa è un po' ingombrante, anche da portare in giro. Ricordare i numeri a memoria è un po' complicato. Secondo te, per inviare dei messaggi come faccio? Non lo so. Schiaccio il bottone e parlo. Secondo me non puoi. Boh, magari un numero corrisponde a una lettera? Non si possono fare. Non si può. Non credo si possa. O tipo schiacci un puntino qua e magari esce lo schermo. Anche questo, no, non funziona. Questo, invece, lo sai usare? Sì, quello lì sì. So giocare. Vediamo il tempo e poi le previsioni del tempo fai. Poi si mandano i messaggi. Mercoledì c'è pioggia. Giovedì c'è pioggia, venerdì c'è pioggia. C'è il tastierino, ci sono i contatti. E dopo devi soltanto cliccare il bottone senza fare niente e ti chiama. Tra i due quale preferisci? Questo qui è più difficile da usare. Però è sempre bello. Che è più comodo e poi sono più abituata ad usare questi qua. Mi piace più questo, però è più comodo questo. Bom, pessoal, aqui vocês entendem que para eles é mais fácil usar
o celular do que um aparelho telefônico analógico de disco. Ou seja, eles não sabem, não tem como eles tirarem algo do nada sem experimentar. Da mesma maneira que a gente nasce com um cérebro completamente limpo. Ou seja, você não escolhe a língua que você vai aprender. Ela não vem, você não nasce sabendo sua língua que você vai lidar, conversar, dialogar com as pessoas. Você constrói isso com as experiências. Você não sabe, você não nasce sabendo as coisas. É a experiência que tem. E na caixinha de memórias dessas crianças não existia esse telefone. Ele foi lá, buscou caixinha, telefone. Putz, qual caixinha? O que eu tenho aqui? Putz, só tem celular. Eu não tenho nenhuma referência sobre isso. Beleza, pessoal? Bom, o que eu quero dizer com tudo isso? Que essas experiências são o que forma as nossas crenças. Então o ser humano, fundamentalmente, ele é baseado em crenças, ou seja, resultado de experiências que ele teve com a vida. Então cada ambiente no qual nós fazemos presente, nós interpretamos esses ambientes, as pessoas, a imagem, tudo que há no ambiente a partir de experiências passadas. E aquilo que a gente não experienciou, a gente vai aprendendo com essas relações que a gente vai tendo na vida todos os instantes. Ou seja, a gente está continuamente aprendendo com a vida, a gente está continuamente construindo pensamentos novos, maneiras de observar a vida e nunca seremos capazes de repetir o mesmo pensamento ou repetir as mesmas condições em outro momento da vida. É sempre um momento inédito. Entretanto, essas crenças é o que limita a gente, é o que faz a gente achar o que é certo e o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é melhor, o que é pior, o que é mais gostoso, o que é ruim, o que é bom, o que é ruim. Ou seja, essas crenças é o que faz a gente dar valor, sentido para a vida e que vai interferir nas nossas escolhas. Então, dependendo do ambiente que a gente faz parte, a gente está mais apto a aceitar esse ambiente, a nos adaptar a esse ambiente, a nos adaptar a essas pessoas, e tem ambientes no qual a gente não se sente bem, que a gente não se adapta porque tem a ver com as nossas crenças limitantes. Bom, mas isso é um fato? Não, isso não é um fato. Porque o ser humano, dentro de toda essa capacidade cognitiva que ele tem um processamento executivo tão espetacular que a gente se adapta, a gente pode ir reaprender e ressignificar aquilo que a gente entende como crença. Ou seja, o ser humano está apto a aprender a todos os momentos. O ser humano está apto a se tornar pessoas melhores a todos os momentos. E para fazer isso a gente precisa se permitir. Ou seja, o ambiente ele tem tudo a ver com a maneira que a gente estrutura a nossa realidade. E aqui está valor e nossas crenças, aquilo que a gente acredita. Ou seja, a gente acredita naquilo que a gente atribui valor, que aquilo que é a maneira como a gente atribui valor. E essa maneira como a gente atribui valor tem a ver com aquilo que nós conhecemos. Em resumo, quanto mais nós conhecemos a vida, melhor a gente constrói a realidade. Melhor a gente tem artifícios de informações que possa dar plenitude a uma realidade. Ou seja, a gente pode trabalhar no ambiente de trabalho, interpretar esse ambiente de trabalho e nos limitar a fazer só aquilo, ou podemos atribuir conhecimento para que a gente possa fazer aquilo e fazer outras ações para que a gente cresça profissionalmente na empresa. Mas isso também vale para a vida pessoal. Bom, a gente tem várias estruturas mentais de como a gente constrói essa realidade. E dentro dessas estruturas, há ali os subsistemas mentais. Os subsistemas mentais são áreas específicas nossas que é como se fossem arquivinhos. Então a gente vai abrindo arquivinhos de temas e dentro desse arquivinho a gente vai colocando experiências, informações referente àquilo. E isso vai fazendo a gente construir ter uma condição de perceber, de dar, de analisar criteriosamente as coisas na vida, as relações, aquilo que a gente está nos relacionando
na vida. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Bom, se você sabe muito deixa eu pegar aqui algo que seja fácil a gente analisar. Imagina o seguinte, você sabe muito sobre pizza. Você sabe muito sobre pizza, como faz a pizza, o que é a pizza, qual que é a fórmula da pizza, qual que é a maneira de fazer a massa, qual que é a melhor temperatura, como deixar ela perfeita, quanto você põe de sal, quanto você põe... Ou seja, você sabe fazer ali a pizza. Mas você gosta da calabresa, você gosta da quatro queijos e você gosta da lombinho. Aí chega uma pessoa e fala assim, meu amigo, vamos comer uma de margarita? Aí você fala assim, não gosto. Mas você nunca comeu. Então você tem muito conhecimento em algo, mas ele é muito restrito só naquilo que você sabe. Agora, quando você experimenta outros sabores, você vai ter muito conhecimento naquilo e também conseguir atribuir valor qual que é melhor e qual que é pior. E isso vale para o ambiente de trabalho, porque às vezes a gente está tão focado em saber algo tecnicamente, mas a gente só consegue ver sobre aquela possibilidade e não permite ver sobre outras possibilidades de analisar uma problemática daquele assunto. Então a gente pode ser um bom engenheiro, mas ter um conhecimento muito limitado em uma única área da engenharia e naquela área muito específica. E isso é um conhecimento técnico, não é um conhecimento do saber. E nós precisamos fazer isso com o cérebro. Então, cada arquivinho desse que a gente tem na mente, a gente tem que experimentar, desafiar, ressignificar. Ou seja, se eu sou bom nisso, então eu quero ver o contrário disso, eu quero ver o outro lado disso. Como que eu chego nessa mesma resposta? Como que eu chego nessa mesma visão e sobre outras perspectivas? Bom, isso aqui só tem um modo de ver, então será que se eu olhar de outra forma, ou eu buscar conhecimentos de pessoas que contrariam o meu, será que ali eu também não consigo encontrar uma resposta que me leve a mesmas conclusões? Ou a conclusões que talvez faça mais sentido para mim? Então esses subsistemas mentais, eles são alimentados de informações, mas de complexidade de informações. Não só um único modo de ver, mas ter vários modos de observar a vida para que a gente consiga ser cada vez mais precisos naquilo que a gente intui, naquilo que a gente toma como resolução da vida. Pessoal, espero que até aqui esteja indo bem, tá? Se não tiver, mande as suas dúvidas, eu estou preocupado com o tempo, mas vamos lá, vai dar tempo. Bom, outra questão que a gente tem com a vida é que a quantidade dessas informações que a gente traz com experiência, com conhecimento, com o saber, elas nos limita a como a gente constrói a realidade. Ou seja, imagina esse telefone desses menininhos. Imagina se ele valesse, hoje, aqui esse telefone, valesse 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se você nunca teve acesso a ele, nunca viu ele, você nunca vai saber o que ele é. É igual essas crianças, não sabiam o que é. Para que serve? Como é que usa? Não tem isso construído. Ou seja, quanto mais informação a gente tem, maior possibilidade de ver as chances da vida, de ver a vida como um todo. E isso a gente só constrói isso permitindo aprender. Tem um livro que chama O Caminho do Meio. Esse livro, O Caminho do Meio, ele mostra justamente isso. O caminho do meio não é o equilíbrio. O caminho do meio é você saber outros lados antagônicos, paradoxais de observar uma questão, um assunto, uma informação, para que você saiba qual é a melhor usar naquele momento. Isso é sabedoria. É quando você sabe atribuir valores e tem uma perspectiva ampla para observar o mesmo problema. Por quê? Porque nós temos como consciência do nosso cérebro, a nossa consciência, ela é um grande justificadora. Ela justifica todas as nossas ações. Lembra o caminhozinho, sentido, aí vai lá para as memórias rápidas, depois vai as memórias de curto prazo. Ou seja, todo esse caminhozinho que ele faz ali está a nível inconsciente. E quando chega a consciência, já vem praticamente pronto. E você já tomou uma decisão. E a sua consciência vai dar um sentido, uma razão a essa decisão. E nossa consciência, ela é uma máquina de justificar tudo aquilo que já foi decidido inconscientemente. Ou seja,
quanto mais informações nós tivermos de experiências, melhor será inconscientemente a construção de uma realidade, de uma possibilidade do melhor a fazer para o instante seguinte. O cérebro ele sempre está fazendo uma aposta para o instante seguinte, porque o inconsciente sempre está à frente do consciente. E o consciente vai justificar o que o inconsciente fez. Beleza até aqui? Então, quando vai para a consciência, a gente vai justificar isso. Bom, Marcelo, mas vamos lá. O que isso tem a ver com o ambiente e o ambiente de trabalho? Perceba que tudo isso tem a ver com o ambiente. Toda essa construção da realidade tem a ver com o ambiente. E no ambiente, conforme nós vamos construindo a nossa presença com o ambiente, a gente vai criando hábitos. Hábitos é uma sub-rotina do cérebro para facilitar a nossa vida, no qual o final dessa sub-rotina vai nos trazer prazer. Então existe prazer, o prazer ele é tangível e intangível. Prazer não necessariamente quer dizer algo conciso. Prazer pode ser desde o açúcar que você consome que gera prazer, até você fazer atividades que vão te trazer prazer, que você vai se sentir bem. E atividades que vai facilitar a sua vida, e por facilitar a sua vida você também sente prazer. Então a gente constrói hábitos, a gente vai construir dentro do ambiente de trabalho gatilhos mentais que são facilitadores da vida, ou seja, são decisões que a gente toma sem pensar, são coisas que a gente faz sem pensar. A gente vai criar âncoras mentais. Âncoras mentais são facilitadores, são subrotinas mentais que nos faz alterar nossas emoções e nossos sentimentos. Vou dar um exemplo. Você entra na sala de reunião com um cliente que você nunca viu e de repente você nunca viu esse cliente, de repente você não vai com a cara desse cliente e você se altera emocionalmente. Você tem uma alteração e você não sabe por quê. E aí volta o que eu expliquei lá atrás, que a gente remete a informações do passado, que tem ali um apelo emocional, que lembra, aquela pessoa lembra alguém que te fez mal no passado, e você muda, se altera emocionalmente e sentimentalmente. Então, perceba, tudo tem a ver com o ambiente de trabalho. Também tem o condicionamento, que é você estabelecer condições da sua maneira de trabalho. Você vai se condicionando. Então você começa a criar rotinas de trabalho, hábitos de trabalho, manias, modo de se expressar, modo de falar, modo de agir, modo de escrever, modo de discutir. Você começa a ser condicionado pelo ambiente de trabalho. Ou seja, há uma condição que as pessoas reconhecem que aquele é você. Não, mas ele é assim. Ele é desse jeito. Ou seja, você está condicionado àquele ambiente. E você pode perceber que cada ambiente que a gente está, a gente se condiciona de uma forma diferente. Por quê? Porque o condicionamento tem a ver muito com a persona que a gente quer representar e quer que o outro reconheça em nós a nível consciente ou não. Então, o ambiente também condiciona ao modo de você ser. E pode ser, olha que loucura isso, o ambiente, você pode ser um profissional muito melhor e dar resultados muito melhores, muito maiores do que você está dando. Mas aquele ambiente, aquela cultura organizacional, aquele modo das pessoas à sua volta agir, o modo da política da empresa, mas principalmente a cultura organizacional, condiciona você a agir daquela forma e você acha que é só aquilo. Você acha que você só é capaz daquilo e perde até a noção da capacidade que você tem para ir muito além, para ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa, às vezes você é uma pessoa extremamente alegre e está dentro de um ambiente tóxico, com pessoas tóxicas, numa cultura organizacional tóxica, e você, sem perceber, se torna uma pessoa tóxica. Você está tóxico por causa do condicionamento do ambiente. Então, vai entendendo que o ambiente ele vai interferir em muitos pontos. O ambiente também vai atuar nas suas necessidades como ser. Você vai ter do ambiente reforços positivos, que vão ser alegradores, que são ambientes onde você tem uma liderança ali, uma liderança presente, uma liderança que dá valor a você como ser humano, a valor ao que você está aprendendo, tem consciência
das ferramentas, tem consciência da sua capacidade, dos limites, ou seja, você está dentro do ambiente agradável, um ambiente saudável, ou você pode estar dentro do ambiente tóxico. E o reforço positivo é o que nos faz mover todo dia. A gente tem em nós, que é intrínseco ao ser humano, que é o ego, que é a vaidade. Isso não tem como a gente tirar e jogar fora, é parte humana. Então, quando você tem algum reforço, tem alguém que reconhece que você é valorizado, que você é reconhecido, que você se sente pertencente, que você se sente responsável, que você se sente ali que tem um certo grau de admiração. Enfim, isso são reforços positivos que são parte da nossa vida e o ambiente é que vai te trazer isso. Ou seja, o ambiente, as informações vai levar você a interpretar, a ver que aquilo que está acontecendo está atribuindo ganhos para você de alguma forma e te fazendo bem. Como também a gente necessita do reforço negativo. Ou seja, de vez em quando alguém tem que falar para nós, cara, para que não tá legal. Ó, por onde você está indo não está funcionando. Ó, esse modo de pensar talvez não seja compatível com o ambiente. Ou se você tem aí alguns tipos algum tipo de persona que há em você que leve algum grau de toxicidade ou que acaba uma pessoa muito crítica, uma pessoa muito julgadora. Então ter ali um líder, ter ali alguém que falou, oh, peraí, ó, molda aqui porque, as pessoas não estão muito legais com a forma de você ser. Então nós também precisamos disso e é o ambiente que pode nos proporcionar essa volta para nós com a realidade. Falou, peraí, eu acho que esse modo de eu me comportar não é um modo de comportar adequado. Então perceba que tudo isso tem a ver com o ambiente. Pertencimento, ou seja, você se sentir pertencente àquele ambiente, é uma necessidade que a gente precisa. Reconhecimento, é o ambiente que nós estamos que vai nos dizer, que vai nos preparar, que vai nos informar se a gente está sendo reconhecido ou não. Mas também é a nossa interpretação que a gente faz com o mundo de estar sendo reconhecido ou não. Entretanto, tudo isso tem a ver com o ambiente. O complexo da paridade, ou seja, há uma necessidade do ser humano de ele se comparar ao outro, ao colega de trabalho. Aí, aquele colega de trabalho é o que vai desafiar você. Eu vou fazer um vídeo, provavelmente amanhã ou domingo, que é sobre isso, que é sobre a diversidade. Quanto mais adverso, quanto mais pessoas diferentes, mais desafiado você sente, mais você aprende, mais você tem experiências novas. E esse complexo de paridade, ele é necessário justamente para a construção, não só das nossas experiências, mas para acionar aquilo que se chama sistema de recompensas, que é isso aqui. O sistema de recompensa é uma área do cérebro que ele precisa de receber algumas informações do ambiente para ele se sentir ativado, para ele ativar certas produções de neurotransmissores que nos faz nos sentir potente, com vontade, com desejo, com tesão de fazer. E é o sistema de recompensa que gera a motivação. Motivação é aquilo que deu certo. Motivação é tentar voltar, repetir algo que já deu certo na vida. Desmotivação é aquilo que a gente entende que nos fez mal, que deu errado. Então o sistema de recompensa, ele é ativado por aquilo que está dando certo, por aquilo que está nos fazendo bem. E ele tem muito a ver com essas necessidades que eu falei, que é de ser amado, ser admirado, ser reconhecido, ser respeitado, ser desafiado, que é as relações humanas, que é você estar aprendendo algo novo, que alguém está dando reforço positivo para você. Tudo isso vai trazendo essa questão motivacional. E perceba que tudo isso tem a ver com o ambiente. Bom, na prática, vamos lá. O que cada um tem e como cada um poderia ser interpretado, e aqui eu estou colocando sobre a minha perspectiva como desenvolvedor comportamental, como alguém que presta consultoria em ambiente de trabalho e consultoria do desenvolvimento comportamental humano das pessoas dentro do ambiente de trabalho. Claro que eu não estou trazendo aqui nenhuma verdade, estou trazendo aqui possibilidade e uma maneira de vocês observarem como você pode estruturar, refletir sobre o ambiente de trabalho no qual você está hoje praticando, está hoje presente. Beleza?
mas eu quis atribuir todas essas informações para você entender como você funciona, como o seu cérebro funciona e como elas se colocam em cada tipo de ambiente. Então, por exemplo, vamos falar de coworking. Qual que é o ponto positivo do coworking? Quais são os pontos negativos? O ponto positivo, primeiro, é a liberdade, é a facilidade. Você pode ter um escritório do lado da sua casa e não precisar ir lá para andar 5, 10, 20 quilômetros, pegar trânsito, enfim, pegar todo um complexo de estressadores, de fatores que nos estressam e ter o escritório do lado. Esse escritório, esse coworking, você pode ter ali uma assessoria de uma secretária, você pode ter ali acesso à internet, você pode ter ali todos os facilitadores de um ambiente de trabalho que não te pertence, que você paga um valor e você usufrui daquele espaço de trabalho. Bom, o lado positivo do coworking. O lado positivo é que ele é constituído por pessoas de diversas áreas, de diversas ideias, de diversas empresas, pessoas assim, na maior número de diversidade que há, porque cada um está preocupado, cada um está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a sua empresa, com a empresa que você trabalha ou com aquele trabalho que você exerce. Por quê? Porque ali são pequenas empresinhas, cada um sentado na sua mesa, cada um fazendo o que faz. E dentro desse espaço você tem lá igual as facilidades do escritório, que é o café, que é utensílios de escritório, você tem tudo ali na sua mão. Bom, o coworking, ele tem vários pontos positivos porque ele atribui muito valor. E lembra lá do ambiente, vamos lembrar agora do ponto neurológico, vamos pensar assim dentro da neurociência, do comportamento da psicologia. Bom, você tem ali pessoas que falam outras línguas quer dizer assim, outros pensamentos, outras ideias, outras propostas. Então, provavelmente, o seu nível de criatividade, de estar conversando com pessoas de outras áreas, que trabalham com outra realidade de vida, outras questões, está te trazendo diversos conhecimentos, e esses diversos conhecimentos estão ampliando a sua capacidade de experiência, e como são coisas muito aleatórias, isso vai instigar você a ter ideias, ser uma pessoa criativa. Isso faz você perceber, talvez, puxa, olha que legal, isso aqui eu podia usar na minha empresa não usa. Olha a maneira que ele trabalha, olha a ferramenta que ele usa, olha a forma que ele conversa com o cliente, olha a maneira que ele se veste, olha a maneira que ele fala. Ou seja, você está aprendendo várias coisas que talvez dentro do escritório, como a gente entra naquela acomodação, a gente acaba não tendo oportunidade de aprender. E um coworking ele é muito bom para isso. Ele traz isso, ele faz a gente ter inspirações continuamente e torna um ambiente, muitas vezes, também mais leve para nós. Porque são pessoas que estão lutando e você percebe que você não é o único na vida que está batalhando, que está se esforçando, que está correndo atrás. Pelo contrário, você está ali diante de várias pessoas que estão buscando apresentar o seu melhor porque tem suas responsabilidades e tem que trabalhar. Isso é legal do coworking, é muito bacana. Mas o coworking, ele tira uma das coisas essenciais da vida, que é a ideia de pertencimento. O pertencimento e o reconhecimento, ele pode sofrer um impacto quando você trabalha no coworking em empresas que pagam coworking para você, com equipes distantes, com equipe fora. Porque como há muita diversidade de ideias e de assuntos, primeiro que você tem uma certa dificuldade a médio e longo prazo, de trazer para você, com aquele ambiente, com aquelas mudanças à sua volta, a ideia de pertencimento. Você vai meio que desvairando a condição de pertencimento com a empresa, a condição de entendimento, a condição de reconhecimento, a condição de integridade com a empresa, inclusive com os projetos da empresa. Você vai perdendo o calor e isso pode gerar estresse, porque o ambiente ele interfere e muito, são muitas questões que estão acontecendo que não pertencem àquilo que é o foco da sua vida, que é o foco da empresa, que é o resultado do seu trabalho.
Então há muita facilidade de dispersar a atenção, de dispersar o objetivo, de dispersar a meta, de dispersar a ideia, o que importa. Você vai meio que perdendo a capacidade emocional com a empresa. Você vai perdendo a capacidade de relacionamento com a empresa. Por quê? Porque você é muito diverso o ambiente seu e isso estimula certas áreas, mas ao mesmo tempo inibe outras áreas cerebrais que têm a ver com a emoção e com a construção do sentimento e principalmente com o senso nosso próprio moral, nosso senso moral. Então o cowork, ele é um atributo, é uma condição que ele funciona, que eu percebo e que dentro da literatura, do que eu leio de pesquisa sobre ambiente de trabalho, ele é muito bacana para coisas como é que eu posso dizer? Coisas que são que não se transformam em cotidiana, coisas que são aleatórias, determinados momentos ou determinados dias, mas não coisas que tem que ser o seu dia a dia, seu dia a dia. O desgaste é muito grande, sem dizer que, lembre sempre, a emoção e o sentimento contaminam. Então, às vezes, você pode, como se diz, se alterar emocionalmente por causa de pessoas, do barulho, por causa de relações com outras coisas que não tem nada a ver. Você acaba entrando na problemática de outras pessoas, principalmente se você tem um senso empático ou você tem um equilíbrio emocional, você acaba entrando ali num viés, num caminho que vai prejudicar muito você e vai infringir muito a sua capacidade emocional, sua capacidade de sentimento, de análise crítica, de percepção. Você vai entrar numa subrotina de automatismo muito grande. Então, assim, é bom? Mas pontuais. Não é uma coisa que pode estender por muito tempo, porque você corre o risco de perder a própria essência do objetivo do seu trabalho. É muito bacana para pessoas que buscam ser criativos, que trabalham com algo criativo, como designer. Isso é muito bacana, porque como você tem várias ideias, você tem ali estímulo de várias coisas novas que vão gerar insights diferentes. Então, para isso é bacana. Para quem trabalha como autônomo e trabalha principalmente com design, com tudo aquilo que precisa de criatividade, é bacana. É um local que você consegue estimular bastante a sua criatividade, porque você tem muitas informações diferentes e isso vai gerando insights em você que vai despertar muito ideias novas, coisas que você não pensava, sabe? É muito bom para isso, mas para pessoas que trabalham no mundo corporativo, que precisa dar satisfação, eu tenho aí as minhas aqui reservas para que isso não se torne efetivamente algo permanente, que seja aleatório ou que você consiga conciliar o presencial com o cowork, aí seria mais um modelo mais ideal. Bom, o escritório, ponto positivo e negativo. Ponto positivo é que você consegue constituir foco, ter objetivo, meta, ter ferramentas, ter ali o contato humano com as pessoas, interagir, falar, se sentir pertencente, se sentir ali valorizado, se sentir reconhecido. Você tem ali o calor humano, você tem pessoas falando as mesmas coisas, você tem ali suas responsabilidades muito claras, você tem ali aquilo que eu falo do comparar ao outro, de ver o outro crescer e você querer crescer. Você tem ali a raiva, você tem ali a alegria, você tem ali os sentimentos ruins, sentimentos bons. Você tem um conjunto de fatores que fazem parte da condição humana dentro de uma caixa, e isso é legal. É claro que tudo depende da cultura organizacional. Se for um ambiente tóxico, você tem que meter o pé na bunda da empresa e cair fora e mudar, que não é a ideia que eu estou querendo passar para vocês aqui. Estou querendo trazer para vocês a proposta de que o escritório,
ele é um lugar onde pessoas pensam e tem metas e objetivos que no final o seu trabalho é entregar o objetivo da empresa. Então, você tem um conjunto de pessoas que estão no mesmo objetivo de fazer a empresa crescer, de fazer a empresa prosperar, fazer a empresa ser sempre melhor, você sempre está ali agindo para algo melhor. E você tem pessoas do lado que podem se referenciar, pode conversar, trocar ideias, trocar opiniões, trocar conhecimento, enfim. É um ambiente que te traz a lucidez de quem é você e o que você está fazendo com a sua vida e onde você vai chegar de uma maneira muito clara. Ponto negativo é que ele tem um lugar fixo, que você tem trânsito, que você tem horário, que você tem... enfim, você tem ali um conjunto de fatores estressantes, angustiantes, deprimentes que fazem parte da rotina, enfim, que também vai mexer com vocês. Mas o escritório, ele, para termos da empresa com funcionário, por pior que seja toda essa, até chegar lá, quando a gente pensa no escritório em si, ele tem um valor agregado muito grande, que é justamente as pessoas se identificarem. E quando a gente se identifica com o outro, se identifica com objetivos, com as intenções, com a motivação, com os projetos, a gente se sente mais, como posso dizer, mais abraçado, se sente mais capaz de produzir aquilo que a gente entende que deve produzir, porque há ali, de alguma forma, por mais horizontal que seja a empresa, há ali uma modulação dos limites das coisas. Então isso ajuda muito a perspectiva do funcionário saber que ele dentro do escritório ele sabe onde ele pode chegar, ele tem uma lógica disso, ele não vai criar isso do nada, ele tem ali o porquê que ele está ali, ele tem ali um certo controle sobre ele e o que leva ele a produzir com mais assertividade o que precisa ser produzido para ele ter o ganho que ele precisa ter, que é o salário, enfim, os reconhecimentos, entre tudo mais. O ponto negativo é que ambientes tóxicos tornam as pessoas tóxicas, essas pessoas tóxicas tornam as outras pessoas tóxicas, enfim, é o que faz mal à saúde. Então, dentro do ambiente que se preocupa com a qualidade, bem-estar, enfim, o escritório é um bom local para se estar. Mas tem aí a questão de trânsito, tem aí as questões do ato de se alimentar, tem aí as pressões, tem aí os horários, ou seja, tem um fator negativo que deve ser considerado. Bom, eu volto aqui a repetir, lembre sempre de tudo que nós falamos da neurociência, o quanto o ambiente interfere na nossa vida, no modo nosso de ser. E tudo isso que eu estou dando como observação é justamente vocês refletindo de todo como a gente funciona mentalmente, tá? Teletrabalho. Teletrabalho é top, é show de bola, porque você trabalha em casa, você aqui, por exemplo, eu estou dentro do teletrabalho, hoje eu atendo, quando eu atendo meus clientes pessoalmente, eu faço isso quase sempre online, eu tenho sala aqui em São Paulo, mas eu faço quase sempre online hoje. Teletrabalho é uma maneira bacana. Por quê? Porque você tem a comodidade, você tem as facilidades da sua casa a seus pontos. Entretanto, o teletrabalho também, a nível neural, o teletrabalho ele pode se tornar um problema a médio e longo prazo. Por quê? Porque dentro de casa você tem muitos facilitadores para tirar você do foco. Você tem muitas questões que podem atrapalhar as suas atribuições ao trabalho e com o tempo você tende também a perder a conexão objetiva, de meta. Você começa a se questionar se a empresa não preparar uma pessoa para o teletrabalho, se ela não tiver ferramentas que vá conversar com ela de vez em quando, tratar ela como ser humano, de vez em quando fazendo alguns exercícios remotos que interaja de calor humano ali, de alguma forma isso, valorizar, conversar, você vai perder essa pessoa começa a estressar, em algum momento o teletrabalho, o seu cérebro começa a confundir o que é trabalho, o que é casa, o que é família, o que é chefe, o que é cliente, o que é filho, o que é chefe, o que é cliente, o que é casa.
o seu cérebro ele começa meio que confundir muito as coisas. Ele começa a criar ancoragem com o ambiente que era para ser casa, mas você considera que é trabalho. A cozinha, que é onde eu trabalho, dando exemplo aqui, claro. Onde a pessoa trabalha, de repente ela já deixa de ser a sala de lugar para jantar, porque você está emocionalmente alterado, você ancorou que a cozinha é o local de trabalho, a sua cabeça não sabe mais se é cozinha ou se é trabalho, porque você entra no ambiente, você se altera, você muda a sua forma de ver, começa a tratar as pessoas dentro de casa de uma forma mais ríspida, desrespeitosa. Enfim, o teletrabalho, ele precisa ser continuamente acompanhado pela empresa, por uma equipe de comportamental, por um desenvolvedor comportamental, por um bom coach, por um bom terapeuta, por um bom psicólogo. Por quê? Porque é muito difícil você não misturar as coisas, a não ser que você tenha dinheiro, tenha um quarto separado da casa, só para o ambiente de trabalho, você tem um local fixo só para isso, você consegue aí minimizar os efeitos da relação casa-trabalho. Mas, entre outros fatores, a casa também pode gerar muitos hábitos alimentares ruins, hábitos sexuais ruins, hábitos de estresse, de briga ruins. Você pode criar vários gatilhos que pode prejudicar a sua relação de você com você mesmo, de você com a sua paz, com a sua tranquilidade, com o seu humor. Porque você vai ancorando, você criando vários gatilhinhos, vários hábitos que não deveriam existir no seu mundo. Então, o teletrabalho eu também não entendo ele como um fator, um modelo perfeito. Você vai perdendo estímulo, você acha que está produzindo bem, você está sendo bem, mas você podia ser muito mais se tivesse no escritório com alguém ali te cutucando, ou se você tivesse no ambiente de trabalho onde as pessoas, você visse claramente a concorrência, você visse ali que você está sendo provocado, que tem pessoas que estão indo mais que você. E isso do teletrabalho é igual ao cowork, você perde essa identidade da empresa, você vai perdendo um pouco o calor humano, vai perdendo um pouco o afeto, vai perdendo um pouco o respeito, vai perdendo um pouco a integridade, os objetivos, as metas, passa a fazer por fazer, e aí você pode entrar no desenvolvimento de burnout, por exemplo, ou de bore-out. Burnout burnout tem nada a ver com excesso de trabalho. Burnout é quando as suas necessidades não são reconhecidas. Ou seja, quando você não é mais admirado, não é amado, não é respeitado, não se sente pertencente, não se sente presente, não se sente valorizado, não se sente responsável. Quando você perde aquilo que é sua essência, que você vê, cara, há um vazio enorme porque eu não consigo ver o mundo lá fora e ninguém consegue me ver. Essa perda é o burnout. E o bore-out é o inverso do burnout. O bore-out é quando você se sente inútil. Há um senso de inutilidade em você. Porque, você está fazendo por fazer, não tem mais apego pela coisa. E você sente que você podia fazer, mas não faz. Você podia produzir muito mais, podia ser muito mais, desafiar muito mais, mas não é. E também pode desenvolver o tal do burnout, que é uma outra síndrome, que é você reconhecer que você faz algo que você não pertence a você, que você não gosta, que não tem nada a ver com você. E, enfim, o teletrabalho, como o cowork, ele ajuda, ele pode instigar a desenvolver certas síndromes que não deveriam ser parte da sua vida. E por fim, o home office. O home office, para mim, ele é o melhor modelo de todos. Porque o home office é aquele que você intercala o presencial com o trabalho em casa. Quando você tem essa relação dos dois. Quando você, em algum momento, está presente na empresa e em algum momento você também tem a liberdade de trabalhar em casa, o conforto de casa, a paz de algum tipo de trabalho que você precisa. Então, seu cérebro ele entende, você sempre está relacionado, você não perdeu a meta, você não perdeu o objetivo, você não perdeu a relação com o ambiente de trabalho. E você sempre está em ambientes, você sempre está nesse ambiente que identifica que é o trabalho, e quando está em casa você ainda está conectado com o trabalho e você percebe isso.
O home office, quando bem aplicado, de uma maneira sistemática, bem liderado, de uma maneira que quando as pessoas vão para a empresa se encontram, que conseguem conversar, que conseguem criar uma harmonia, sempre tem ali algumas estratégias para reunir as pessoas, algum tipo de reunião que coloca as pessoas da equipe juntas. Quando ele é bem trabalhado, ele é o melhor modelo que existe, que é o que eles chamam de modelo híbrido, né? Que é justamente você ter a facilidade algumas vezes de casa e também ter a obrigação de também trabalhar no escritório, ali com as pessoas, com o calor humano, olhando, vendo, trocando os fuxiquinhos ali, entendendo ali, fuxiquinhos no bom sentido, que eu quero dizer, sabe aquelas conversinhas que você fala, cara, ó, aconteceu isso, você sempre está atualizado, sempre está instigando você ali a se sentir pertencente ao local. Esse eu acho o modelo ideal, porque você consegue, sempre lembra do ambiente, a construção dos nossos pensamentos, sempre está ali com o trabalho, sempre você está relacionando e você não tem a ancoragem, você não consegue trazer essa ancoragem para casa. Você pode até criar alguns hábitos, alguns gatilhos, mas é muito mais difícil você sofrer ou marcar que a sua casa é o escritório. Pelo contrário, você sabe que tem um escritório, você sabe que a hora que encher o saco da sua casa, você pode ir para algum lugar, você tem um lugar físico. Só o ato de você saber que você tem esse lugar físico já te ajuda bastante. Então, se você entendeu tudo que eu falei lá da questão de como nós construímos e quanto o ambiente influencia a nossa vida, eu espero que você tenha entendido esses 4 ambientes de trabalho. E por fim, a relação do ambiente de trabalho com a síndrome de burnout e com a síndrome de bore-out. Tudo. Burnout e bore-out são o resultado do ambiente de trabalho, é justamente o resultado de como você está se relacionando com as pessoas, como as pessoas estão relacionando com você. Ou seja, é o ambiente que traz o bem-estar nosso ou não. Eu expliquei isso e está bem claro quando você entende como o seu cérebro funciona. Então lembrando que burnout é quando o ambiente não reconhece, quando você tem uma perspectiva de ter um ganho. Imagina o seguinte, a gente tem uma intenção, motiva e coloca em ação, trabalha. E a gente espera ter alguns ganhos, espera ter alguns ganhos que encha, que nos complete como ser, que faça você sentir que somos importantes, que temos valor, que temos significado, que temos o porquê existir, que nosso trabalho há inteligência, que a gente é capaz, que a gente se sente útil com a vida. E quando a gente não tem esse retorno, a gente se acomete da síndrome de burnout. E quando entra na síndrome de burnout, eu fiz um vídeo específico sobre o vídeo de burnout, uma videoaula sobre isso. A gente se adoece, essa doença pode levar à depressão e pode levar à morte. E o bore-out, que é o inverso, é a gente ter um monte de vontade, ter um monte de desejo, saber que somos capazes para colocar as coisas para acontecer, e a empresa não reconhece, não quer e não precisa de nada disso, e manda a gente fazer as mesmas coisas, a mesma rotina, o mesmo trabalho, dia a dia repetitiva, aquela coisa que enche o saco. E isso vai gerando também um tipo de depressão, um tipo de estresse que vai levar a uma depressão, que vai levar a pânico, que vai levar a ansiedade, que pode também levar a doenças mentais e a transtornos mentais que depois são difíceis de resolver. E por fim, o papel do coaching nisso. Tanto como teletrabalho, como home office, como escritório, o coach sempre tem um papel fundamental. Porque o coach, quando o coaching do profissional com o profissional, ou seja, do colaborador com o colaborador, o coach sempre vai estar ali ouvindo o seu cliente e mostrando para ele possibilidades para ele ir crescendo como profissional, como empregado, como carreira, ou seja, ele vai dando a ele ferramentas para ele desenvolver artifícios para alcançar metas, objetivos, para não fazer do trabalho algo insignificante, pelo contrário, mostrar que o trabalho é uma parte da etapa de um projeto de ser uma pessoa cada vez melhor. O melhor que eu falo não é financeiramente, não, é melhor como pessoa, como profissional, como em busca da excelência, como de bem com a vida e fazer aquilo que ama, aquilo que gosta. E quando ele é um profissional que atua com a empresa, ele faz essa relação
funcionário, colaborador, empresa, ou seja, ele sabe o que a empresa precisa daquele colaborador e ele vai instigar aquele colaborador a fazer aquele percurso daquela maneira. Ele vai trazer a realidade do colaborador. O coach é muito importante, por exemplo, para minimizar o risco de alguém desenvolver burnout ou burnout. Ou seja, ele coloca o colaborador dentro de uma realidade, como ele também leva a realidade para a empresa e fala, cara, esse cara tem um potencial para cá, ele tem um potencial ali, ele consegue fazer isso. Ou seja, ele faz essa interação de reconhecer a importância do papel daquele colaborador com a empresa e a importância da empresa com aquele colaborador. Então ele é um profissional fundamental para uma empresa que quer prospectar uma visão aos seus colaboradores de uma forma preocupada com a qualidade de vida, com o bem-estar, mas também com o crescimento profissional, o crescimento intelectual, o crescimento de produtividade, encontrar e tirar da empresa e tirar do colaborador aquilo que eles podem ter de melhor. Esse é o papel de um coaching dentro do ambiente de trabalho. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Eu passei do tempo, era para ser 1 hora, enfim, peço desculpas. Se tiverem dúvidas, deixa no comentário. Mande e-mail para mim, é marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. Eu respondo com o maior prazer, mas deixe seus comentários aqui no vídeo, deixe seus comentários aqui. Se gostou, deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ajude, se inscreva no canal. Todos os dias eu estou fazendo vídeos sobre comportamento humano, mas o objetivo não é trazer verdades, não, o objetivo é refletir. É a gente pensar, sair do modo de a gente ver de uma maneira e levar outras maneiras, trazer conhecimento, que é aquilo que eu falei de ampliar a nossa capacidade intelectiva. É fazer vocês refletirem e tento sempre com uma proposta do comportamento humano, das ciências comportamentais, da psicologia social, psicologia comportamental, sempre com fundamento, sempre com pesquisa, sempre com leitura. Estou aqui com esse canalzinho, começando agora, todos os dias produzindo uns videozinhos de 15, 20, 30 minutos. Na sexta-feira são as videoaulas. No sábado é o dia que eu faço a reflexão de alguns e-mails que eu recebi e de alguns pensamentos que eu acho legais para a gente refletir um pouco da vida. Enfim, espero que você goste, que esteja presente aí, seja mais um querido ou uma querida espectadora das minhas reflexões e que junto a gente consiga co-criar algo a mais. Meu Instagram é Marcelo de Souza Oficial, no YouTube é Marcelo de Souza Oficial, tudo separado. Como eu estou começando agora o canal do YouTube, eu ainda não tenho ali o nomezinho, consegui o meu nome no cabeçalho ali, no endereço, mas eu espero logo alcançar isso para que eu possa também colocar lá como mesma linha do Instagram, Marcelo de Souza Oficial. No Facebook, Marcelo de Souza Oficial. No LinkedIn, empresa Marcelo de Souza. Então, se procurar Marcelo de Souza, lá vai aparecer também. Mas eu estou sempre postando os vídeos, comentários. Enfim, o objetivo meu é co-criar conhecimento. Para quem quiser depois, olha um pouquinho do meu currículo, um pouco das minhas experiências. Esse aqui é o livro, meu último livro que eu lancei. Agora, semestre que vem, estou lançando mais 2 livros. Um já está bem no forno, já está praticamente... agora vai entrar para a fase de correção. Esse livro, Mapa Não é Território, Território é Você, ele tem e-book, audiobook e impresso. Ele está em mais de 40 países no mundo. Ele está em português e inglês. Em espanhol foi tirado, mas eu acho que volta, acho que o segundo semestre volta de novo em espanhol. Aqui é o que eu faço: atendimento, consultoria, mentoria, enfim. E estou aqui à sua vontade para a gente sempre aqui co-criar um pouco do pensamento, reflexões e tudo aquilo que tem a ver com comportamento humano. Beleza, pessoal? Eu acho que a próxima aula, se eu não estiver enganado, vai ser sobre engajamento. Entender um pouco mais sobre engajamento. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, deixar seus comentários, deixar suas dúvidas, se inscrever no canal, porque o objetivo é a gente sempre estar aqui para trocar ideias sobre comportamento humano. Espero que tenha gostado. Um abraço para você. Tchau, tchau.